Tá todo mundo conseguindo ver a tela? Sim. Sim, tá dando pra ver se. Massa. Bora lá então. Como eu falei, essa aula vai ser bem de boinha, vai ser mais uma introdução teórica pro Rails. Semana que vem com o Pedro, vocês vão ver mais como é que funciona de verdade, codando no Rails e tal. Aqui a gente vai mais falar sobre o que realmente é o Rails, mais ou menos o que ele faz para facilitar a nossa vida. Então vamos lá. O Ruby on Rails, ou Rails, como a gente costuma chamar normalmente, é um framework web. E é o framework web que a gente utiliza para fazer nossas aplicações na Struct. Mas o que é exatamente um framework? Bom, um framework é uma biblioteca de código, dá para dizer assim, talvez, que já tem várias coisas implementadas para justamente facilitar a nossa vida, né? Várias áreas têm seus frameworks próprios, né? Tipo, no caso, desenvolvimento web tem Rails e tem vários outros frameworks. Para desenvolver jogos, existem vários frameworks envolvidos e provavelmente, tipo, vários frameworks de áreas diferentes ainda. Então é isso, ela é basicamente uma biblioteca com funcionalidades já implementadas para a gente chegar lá e usar e, bom, gastar nosso tempo de uma forma melhor, em vez de ter que implementar tudo do zero. Vocês vão ver por aí na internet que é comum as pessoas chamarem essas funcionalidades de abstrações também, tá? Mas é a mesma coisa, abstração e funcionalidade são sinônimos, basicamente. E aí a gente tem, portanto, então, que um framework serve para facilitar a nossa vida, automatizar e facilitar certos processos, e que ele é, no final, um pacote de coisas implementadas ou de abstrações. Aí aqui eu coloquei uma imagem com vários dos frameworks web mais usados. O Rails é um dos mais usados, ou pelo menos era um dos mais usados, até pouco tempo. Um que tem tomado bastante fama ultimamente é o Node, que usa JavaScript. E o Rails é bastante usado e tem vários sites famosos hoje em dia que usam Rails, tipo GitHub, Airbnb, Groupon, Kickstarter, Twitch. Twitter também, há um tempo atrás, usava Rails. Não sei exatamente quanto tempo atrás, mas ele era feito em Rails. Eu sei que eles mudaram, não sei para qual framework. Mas enfim. E o que o Rails faz exatamente pra gente e como é que ele funciona? Ele é basicamente uma gem do Ruby. A gente vai ver que a instalação dele é justamente instalar a gem do Rails. As principais coisas que ele faz por nós é automatizar o processo de fazer a aplicação web rodar, por assim dizer, e de tratar a nossa base de dados. E a forma como ele faz isso é bem legal, porque como o Ruby é uma linguagem de programação orientada a objetos, a gente vai tratar a nossa base de dados como se fosse uma coisa que é estruturada pela programação orientada a objetos mesmo. Então as nossas tabelas, por exemplo, vão ser classes do Ruby. Eles vão ter um nome um pouquinho diferente, a gente vai chamar de model, mas em essência elas são classes, tá? Quase a mesma coisa. Só que tem essa abstração do Rails aí para fazer umas coisinhas a mais. E aí, enfim, as tabelas vão ser basicamente a mesma coisa que uma classe, né? Elas vão ter atributos e métodos, sendo que os atributos vão ser os campos das tabelas da base de dados mesmo. E a gente consegue fazer as relações entre essas várias tabelas de uma forma bem fácil no Rails, que ele tem umas atribuições tipo de posse mesmo. Eu posso pegar, por exemplo, uma tabela de turma e dizer que a tabela de turma tem muitos, ou has many, como é a sintaxe do Rails, alunos. Aí eu vou lá nos alunos e digo que o aluno pertence ou belongs to, usando a sintaxe do Rails, a turma. Então, assim, isso facilita bastante o nosso desenvolvimento. Por exemplo, se a gente quiser fazer um query de todos os alunos que pertencem à turma, eu posso literalmente pegar
instância da turma e de fazer tipo turma.alunos, ele vai me retornar todos os alunos daquela turma, fazendo o query SQL de forma automática. Então a gente basicamente não mexe com SQL quando a gente está usando o Rails e é bem facinho. Bom, aí eu coloquei aqui no slide os passos para instalar o Rails. Que eu não vou fazer aqui. Aí beleza, com o Rails instalado, para vocês verem se realmente funcionou a instalação, vocês podem rodar um Rails V. Ele vai indicar qual versão do Rails que está instalada no computador de vocês. E conforme vocês forem desenvolvendo projetos... Opa! Deixa eu só minimizar essas coisas aqui. Conforme vocês forem desenvolvendo projetos, é bem provável que mais de uma versão do Rails estejam instaladas no computador de vocês. Por exemplo, se eu der um Gemlist Rails aqui, dá pra ver que eu tenho o 6.0.3.1, o 6.0.3 e o 5.2.4.1. Porque, bom, basicamente a gente costuma usar esse Rails aqui nos nossos projetos, porque o Rails 5 é bem diferente do Rails 6 em alguns aspectos. Então, é isso. Basicamente, a gente vai instalar o Rails que a gente for usar para o nosso projeto de forma automática, usando o Bundler, que é outra gem. Mas vocês não precisam se preocupar com isso. Para a gente gerar um novo projeto no Rails, a gente vai rodar o comando Rails new, e aí a gente põe o nome do projeto. Eu acho que já está, inclusive, criado aqui. Deixa eu ver. Não é aqui. A gente roda Rails, new, e o nome do projeto. Aí vocês vão ver que ele vai criar uma porrada de pasta aqui, isso tudo de forma automática, ele vai estar implementando um monte de coisa própria aqui, pra gente não precisar ficar se preocupando com isso, que é basicamente a parte do framework mesmo, né? Logo depois que ele criar essas pastas, ele vai instalar várias gems pré-determinadas já, e a gente vai ver onde é que o bundler, que está instalando as gems no caso, né? Tanto que a gente consegue ver aqui run bundle install é a última coisa que ele faz. A gente vai ver onde é que ele encontra essas gems aqui, pra gente definir as nossas próprias gems. E aí ele faz um monte de coisa e tal. Só esperar terminar. Pra gente dar uma navegada no diretório do Rails e ver o que é cada coisa. Ele tá até indo rápido aqui, porque eu rodei esse comando não tem muito tempo para gerar um projeto novo, mas ele costuma demorar bastante durante a instalação das gems, então tenha um pouquinho de paciência. Beleza, agora eu vou ver aqui que ele criou uma pasta com o nome do projeto que eu dei antes. E se eu entrar nessa pasta, um segundinho só. Eu vou entrar nessa pasta e vou rodar o VS Code para a gente olhar o que é cada coisa aqui. Aqui, isso tudo foi ele que criou sozinho, tá? Eu só precisei rodar aquele comando lá. E vamos uma por uma agora das principais pastas. Essa pasta app, ela tem a maior parte dos códigos que a gente vai desenvolver. Meu VS Code travou. Agora foi. Tem a maior parte dos códigos que a gente vai desenvolver. É aqui que vão estar as models, por exemplo, né, as tabelas da nossa base de dados. É aqui que vão estar as nossas páginas HTML. É aqui que vão estar nossas controllers, que vocês vão ver o que é exatamente na aula que vem. Então, basicamente, tudo que a gente vai desenvolver de código que vai ser traduzido em página ou em base de dados, na parte de programação da base de dados, por exemplo, vai estar dentro dessa pasta app. A pasta bin, ela tem basicamente os programas que o próprio Rails usa. Então a gente não precisa se preocupar com isso aqui. Na verdade, vocês não precisam se preocupar com nada disso. Vai ficar tudo mais natural com o tempo.
A gente só achou que talvez seria legal vocês terem um conhecimento maior do que é toda essa coisa arada aqui, que pode ser até um pouco assustadora no começo. Mas enfim, aqui dentro do Beam tem vários dos programas próprios que o Rails vai usar sem a gente nem precisar saber o que eles são. Mas cada um tem uma função própria. Por exemplo, o Yarn ele serve para instalar dependências que a gente possa precisar. E dependência significa basicamente os programinhas que a gente vai precisar para rodar o nosso servidor, que não são as gems. Isso quem vai fazer é o bundle, ou o bundler, na verdade. Mas é basicamente isso. O Webpack me fugiu agora para que ele serve, na verdade. Você lembra, Bahia, para que serve o Webpack? É tipo um computador de JavaScript e CSS pra diminuir o tamanho das paradas. Ah, é. Mas Ele compila, né? Em Rails 6. Beleza. Só uma coisa. Esse aí é o template do Rails 5 ou do Rails 6? Na verdade, acho que ele é do Rails 6. É do Rails 6, né? Porque eu tô vendo um monte de coisa de JavaScript que não costuma ter. Só. Tu sabe como é que faz pra rodar o Rails 5 especificamente? Mano, não tô ligado. Tu manja, Pedro? Mano, tenta usar um RVM versão mais antiga, 2.5. Como? RVM? 2.5. Ah, mas aí ele vai pegar o Ruby, né? É, Aí não. Então, mas o Ruby não vai estar instalado o Rails mais antigo, mais novo, se pá. Não, mas ele já tá usando o 2.5.5, eu acho, se eu rodar o RVM eu vou pesquisar isso agora, vai falando aí, o resto eu já te falo a resposta. de boas. Enfim, o que eles estão falando é que basicamente assim, como eu falei antes, o Rails 6 ele tem algumas diferenças do Rails 5 e bom, dentre elas, várias dessas diferenças estão aqui em uns arquivos que envolvem JavaScript. Mas enfim, continuando aqui. Na config, a gente vai ter principalmente nossas configurações de ambiente. O que significa isso? A gente tem algumas variáveis que se chamam variáveis de ambiente. E elas ficam disponíveis basicamente para o computador inteiro. E elas servem em geral para a gente definir algumas coisas do tipo, sei lá, qual que é a minha... Se a gente entrar aqui no database.yml, por exemplo, a gente vai ver que ele pega esse tal desse env.fetch Rails max threads. Isso é uma configuração própria do Rails já, e é uma variável de ambiente. Isso o próprio Rails criou pra gente, está disponível para o nosso sistema inteiro, e ele está pegando aqui para usar para alguma coisa. Aqui também vai ter nossa configuração de padrão de língua, tipo formato de data, formato dos números, né? Se as casas decimais vão separadas por ponto ou vírgula, esse tipo de coisa assim. Dentro da DB... Estevam, Oi. acho que eu achei aqui, ó, no comentário do Stack Overflow, você vai fazer o Rails, aí a versão que você quer, new, e aí o nome. Só. Deixa eu Mais ou só menos ver. assim. Qual que é a versão antiga do Rails que tá aqui? 5.2. Rails, tipo assim? Você escutou o que eu falei? Não. Eu sem querer entrei no geral, no outro canal device. Botei um comando aí, ele ficou em itálico a versão, mas é porque ele tá com dois underscores, um atrás, um em cada lado, né? E aí eu colocou o itálico. Mas eu acho que se você fizer isso aí deve funcionar. Foi o que eu vi no Stack Overflow Não aqui. rolou aqui não. Não? Deixa eu ver como é que você fez. Rodei assim. Rails, espaço, versão, new, projeto. Só botar os 5 funciona. Ah, só. Faz sentido. Não rolou. Não? Então deixa eu. Vai, depois a gente vê isso. Pode seguir aí que Enfim. eu agora. ADB. Aqui dentro vai ter basicamente a receita de como formar a nossa base de dados, que vocês vão ver também semana que vem, mas existe uma coisa chamada migration, e a migration serve basicamente para
dizer para o Rails quais tabelas e que campos essas tabelas vão ter. E quando a gente rodar um comandinho especial lá do Rails, ele vai criar essa base de dados para a gente. E esse arquivo seeds.rb, ele serve para a gente popular a nossa base de dados de um jeito automático já. Vocês vão perceber quando a gente começar a fazer coisa em Rails mesmo, que durante o desenvolvimento é muito comum a gente ficar resetando a base de dados várias vezes e tal. E isso aqui serve basicamente para a gente não ficar perdendo tempo criando as coisas de novo toda vez. É bem útil, poupa bastante tempo. Dentro do lib, a gente vai ter os arquivos que são referentes às gems que a gente usou, basicamente. É como se fosse o bin, né, que são os scripts e os programas do Rails, só que aqui dentro vão estar os scripts e os programas das gems em si. O log, ele guarda basicamente o seu console do Rails. Então, se a gente der um Rails S aqui para começar o servidor, ele vai começar a gravar tudo que aparecer aqui dentro desse arquivo, tirando essas mensagens automáticas do Rails e tal. Ele vai mostrar toda a movimentação no site, daqui a pouco a gente vai ver melhor isso. Bom, pulando para teste aqui, existem vários programas que fazem testes automatizados na nossa aplicação. Principalmente em aplicações grandes, isso é bastante útil, porque é muito difícil você testar todos os cenários possíveis e tal. Então aqui ficariam todos os arquivos e os programas responsáveis por fazer esse teste. E normalmente eles funcionam, tipo assim, você escreve um roteiro, entre bastante aspas, para o teste, né? Aí o programa vai lá, segue o roteiro e te dá um resultado. Existem vários tipos diferentes de teste, mas em linhas gerais é assim que funciona. E das pastas principais é basicamente isso, tá? Pulando aqui para o gitignore, que é um arquivo que o próprio Rails criou pra gente. Você pode criar esse gitignore você mesmo, e você pode fazer isso em qualquer projeto que vai usar o Git para o versionamento, né? E ele serve basicamente para dizer para o Git assim, olha, de todos os arquivos que estão aqui na pasta que você está rastreando, você não precisa cuidar desses arquivos aqui. E isso é muito bom para a gente ficar ocupando espaço no GitHub, para toda vez que alguém for dar um push, ou clonar o repositório, ou atualizar o repositório, ele não ficar atualizando essas coisas que são bem locais, ou coisas que você pode, sei lá, configurar na sua própria máquina, ou, sei lá, as gems que você baixou, ele não precisa baixar junto às gems que você está usando. Então é para esse tipo de coisa que serve o gitignore. A gemfile. Vocês devem lembrar que quando a gente iniciou o projeto, ele instalou várias gems de forma automática, e ele colocou todas essas gems aqui dentro da gemfile. A gemfile é basicamente uma listagem das gems que a gente está usando mesmo, e da versão que a gente está usando elas. Então, aqui por exemplo no Rails, ele está usando a versão da gemfile 6.0.3, e ele está falando que se tiver uma versão maior ou igual a 6.0.3.1, ele pode atualizar também quando você rodar o bundler. Bom, aí ele instala um monte de gem aqui de forma automática para o nosso site funcionar bonitinho. E vamos lá, já que a gente já rodou o servidor, vou fazer de novo só para vocês verem como é que faz. Para rodar o nosso projeto Rails, a gente faz o Rails S. Aí ele vai rodar o nosso código no endereço... Deixa eu abrir uma nova janela aqui. No endereço localhost na porta 3000. Então vocês podem acessar desse jeito, localhost 2.3000. E a gente consegue ver que ele já está rodando. Ele está com essa coisa estranha aqui, que eu não achei que ele fosse salvar entre um projeto e outro. Mas eu vou mostrar para vocês o que é isso. Uma coisa interessante que o Rails faz é que a gente pode usar arquivos .erb. E eu vou procurar esse arquivo agora, um desses arquivos. Aquilo que a gente está vendo lá no navegador é basicamente esse arquivo gigante aqui, que tem um monte de coisa estranha, mas arquivos HTML normalmente são bem mais simples que isso.
E aí, ah, o que os arquivos ERB fazem é que basicamente a gente pode pegar um arquivo html.rb e a gente pode colocar código Ruby aqui dentro. Então, se a gente pegar e colocar um H1, vocês não precisam se preocupar com essa parte de HTML agora, vai ter aula de HTML ainda, mas só saibam que quando eu faço um H1, eu estou fazendo um título da página, por exemplo, que é um texto bem grande. Se eu colocar aqui, olá pessoal, e por algum motivo, quando eu atualizo essa página inicial do Ruby, eu tenho que reiniciar o servidor. Normalmente é só você salvar o arquivo e dar F5 lá na página que ele já funciona. Mas enfim, se eu vim aqui, dá pra ver aqui que eu coloquei o olá pessoal. Mas vamos colocar um código do Ruby aqui para vocês entenderem como é que funciona. A gente tem uma tag, que é essa tag bem estranha aqui mesmo. Você abre ela com o símbolo do menor, põe o símbolo de porcentagem e fecha ela com porcentagem maior. Tudo que a gente colocar aqui dentro é código Ruby, e esse código Ruby não vai aparecer no resultado final da página. Ele não vai ser traduzido em HTML. Então, se eu colocar aqui, por exemplo, mensagem é igual a olá, meu nome é Goku, eu posso puxar um H1 aqui de novo e colocar aqui dentro aquela tag do código Ruby e colocar a mensagem aqui dentro. Só que a gente quer que essa mensagem seja traduzida em HTML. Então, em vez de só usar essa tag aqui de cima, que é o menor por cento, a gente usa o menor por cento igual. Agora ele vai pegar essa mensagem aqui, o valor dela no caso, que é essa string aqui em cima, e vai traduzir ela para HTML. Se a gente voltar lá na página, aqui ele atualizou. Olá, meu nome é Goku. Legal. Aí a gente pode fazer, por exemplo, uma iteração aqui. Sei lá, vou criar um vetor igual a Estevam, Bahia, Pedro. Aí eu faço a tag do Ruby aqui de novo, for nome em vetor e fecho o for aqui embaixo. Eu posso printar cada um dos nomes aqui como H1, por exemplo. Então eu abro a tag do Ruby, só que a tag que traduz para HTML, e printo o nome aqui. Se a gente for lá na página, ele não salvou, tem que reiniciar. Tá iniciando. Aí, ele printou os nomes na tela. Então essa aqui foi basicamente uma demonstração rápida do poder de um arquivo .rb. A gente pode fazer códigos bem complexos aqui dentro, mas em geral não é a ideia. A ideia é deixar, bom, segundo o paradigma MVC que a gente usa, que eu não sei se a gente chama de paradigma exatamente, que vocês vão ver semana que vem, a ideia é deixar a view, que são as páginas HTML, com o menos código possível, e o código vai ser feito em outro lugar, a gente só vai receber os dados processados em geral. Mas é só uma demonstração mais ou menos de como funciona o ERB. Ele é bem útil. E, bom, acho que essa aula foi ainda mais rápida do que eu pensei que ela ia ser. Eu tenho mais algumas coisas para falar, mas Pedro, Bahia, vocês querem sugerir alguma coisa ainda dentro do Rails? Talvez fazer uma paginazinha diferente do Rails mesmo. Fazer tipo com o controller e tal? Controle, aham. Beleza. Então, bora lá. Pô, mas aí se for falar de controller, eu acho que tem que falar de MVC, eu não sei. É isso que eu também tava em dúvida, de se tipo fazia uma página e falava de MVC.
Mas acho que não tem problema, tá sobrando tempo também, né? É, dá pra falar, a gente já. Bom, segue teu coração aí, Estevão. Beleza. Vou falar de MVC então, para já dar uma introdução. O Pedro vai falar melhor semana que vem, entrando em mais detalhe em cada coisa. Mas basicamente, MVC quer dizer Model View Controller, que é a forma como a gente produz a nossa aplicação web no Rails. O que quer dizer isso? Model é basicamente a parte do back-end da nossa aplicação, ou seja, são as tabelas, são as regras de negócio, né, que são basicamente como as coisas se relacionam lá no back-end. Controller é aquilo que vai, a partir de um pedido de um usuário ou de um cliente, vai pegar e vai disponibilizar as informações específicas do back-end. Então, por exemplo, se um usuário está acessando uma página de produtos de um e-commerce, aí ele está vendo a view, que é a página, e quando ele abre a view, ele manda, lembrando da aula de protocolo HTTP do Bahia, ele vai mandar uma requisição GET para a controller, e a controller vai buscar do back-end os dados que ele precisa mostrar. Então vamos lá, se a gente quer criar uma página, por assim dizer, a gente primeiro tem que definir uma controller e a gente gera a controller no Rails usando esse comando, railsg controller, e dá um nome para ela. Eu vou chamar ela aqui de, sei lá, welcome. Na moral, Estevão, só fazer um parênteses aqui, porque a gente está usando essa sintaxe abreviada de S, de G, Isso. dá uma falada um pouco mais sobre o que é isso. Massa, massa, bem lembrado. railsg significa basicamente Rails Generate, tá? É só uma abreviação mesmo que eles introduziram, se não me engano foi no Rails 6, direto eu vejo aí no Stack Overflow a galera usando os comandos cheios ainda. Para rodar o servidor, a gente usa Rails S, que basicamente significa Rails Server. Mas Rails Server, Rails S é tudo a mesma coisa. Rails Generate e Rails G é tudo a mesma coisa, tá? Então, voltando para controller, a gente pode fazer um Rails Generate Controller. A gente pode gerar tudo aqui, tanto controller quanto model, mas aqui a gente só vai precisar da controller. E eu vou chamar minha controller de welcome. Então, bora ver qual que vai ser o resultado. Meu computador está ficando bem lento com o OBS por algum motivo. Tipo, o OBS é o Discord, é uma caralho de coisa. Mas pior que antes ele ficava de boas. Vai Tem entender. quanto de RAM seu? 8. Não era pra estar fazendo isso mesmo, não. Mas segue o baile. Foi desde que eu coloquei esse Ubuntu aí. Esse tal desse Ubuntu. Já tá ligado o que é então, né? Enfim. Aí aqui ele gerou uma controller pra gente. E aqui dentro a gente definiu um método. Eu vou definir o método index. Opa. Beleza. Aí dentro desse método index, eu coloco tudo o que eu vou precisar de dado do back-end. No caso, a gente não tem nenhum back-end aqui agora. E acho que ia ficar um pouco complexo fazer um back-end agora. Mas eu vou passar uma variável que se chama mensagem. E ela vai ter o valor olá, meu nome é Goku, padrão. E quando a gente gerou a controller, se eu não me engano... Quando a gente gera a controller, ele automaticamente gera na pasta de views as views que a gente vai ter relacionada àquela controller. Então, tipo assim, eu gerei minha controller e eu defini o método index aqui. Eu posso vir na página de views, entrar na pasta welcome, que é o nome da minha controller, e criar um arquivo que se chama index.html.urb. E eu sei que quando eu chamar esse método aqui, ele vai automaticamente chamar essa view aqui. Então, se eu abrir um H1 aqui e colocar a minha mensagem, acho que tá mensagem.
Uma coisa que vocês devem estar estranhando um pouco é que a gente está definindo aqui a variável com arroba, e até agora a variável com arroba era variável de instância, né? Aqui não tem muito a ver com instância, mas essa variável que a gente define com arroba aqui é uma variável que vai ficar disponível também para view. Se a gente definisse mensagem sem o arroba, ela ia ficar presente só aqui dentro do método index, dentro da nossa controller. Então, se a gente quer que uma variável fique disponível para a nossa view, a gente precisa definir ela com arroba. Aí, beleza. Gerei minha controller aqui, que cria essa variável de mensagem com essa string, e estou mostrando a string lá na nossa view, com o mesmo nome do método e dentro da pasta com o nome da controller, né? E como é que eu acesso aqui? Por enquanto não tem nenhuma forma de acessar isso, porque a gente tem que ir no nosso arquivo de rotas e definir uma rota para nossa controller. Então, se a gente entrar aqui no routes.rb, que fica dentro da pasta config, ele está aqui dentro, routes.rb, a gente pode definir uma rota uma rota que a partir dessa rota a gente vai acessar aquele método da controller. Para ser sincero, eu nunca lembro a sintaxe de criar a rota, então eu vou consultar o projeto aqui que já está em andamento. Pessoal, enquanto isso, alguém tem alguma dúvida? Faz só com a raiz, pô. Acho que é mais fácil por enquanto. Como é que faz? Eu nunca fiz, na real. É só falar É só isso root mesmo. e chamar o método? Uhum. Massa, massa. Então é o seguinte, a gente vai criar uma rota aqui que é a root, que é a rota comum, né? É quando você entra no site e ele te põe basicamente no barra aqui. O servidor não está rodando. Deixar ele rodando aqui. Essa é a nossa rota raiz do projeto. Caramba, tá muito lento. Aí. Essa é a nossa rota raiz. Então, quando a gente define aqui no routes.rb a rota raiz, a gente diz que é quando ele vai acessar a primeira página do site mesmo. E aí aqui a gente passa como string o nome da nossa controller. Deixa eu só verificar se é isso mesmo. É isso mesmo. A gente passa o nome da nossa controller, jogo da velha e o método da controller que a gente quer acessar. Então, isso aqui está dizendo, olha, quando ele entrar no caminho raiz do nosso site, você leva ele para a controller welcome, e dentro da controller welcome eu quero que você execute o método index. Então ele vai vir aqui no welcome controller, vai entrar dentro do método index e vai executar esse código aqui. Ó, ele está criando uma variável que diz, olá, meu nome é Goku. E aí ele vai renderizar essa página, né? O Rails vai vir e vai processar todas as tags de Ruby que tem aqui dentro e vai montar a visualização pra gente. Vamos ver se funcionou. Tá carregando. Aqui. Ele criou um H1 com aquela mensagem que a gente disponibilizou lá. A forma mais completa da gente definir uma rota normalmente é assim. A gente diz o método HTTP que a gente vai usar, o caminho para onde ela vai, a controller que a gente vai usar e a gente dá um, entre aspas, nome para ela. Então vamos fazer isso aqui do jeito mais completo para vocês verem como é que funciona. Voltando para o nosso arquivo de rotas, que não é esse aqui. A gente pode definir aqui, olha, se o usuário, deixa eu apagar tudo isso. Se o usuário fizer uma requisição GET no caminho
index/welcome, eu quero que você vá pro controller welcome, método index, e eu quero que você chame esse caminho de ir pro controller welcome e pro método index, eu quero que você chame ele de, sei lá, welcome path, welcome. Aí a gente vai poder chamar tudo isso aqui no nosso código como welcome, vou fazer um comentário aqui, welcome path. Então se a gente falar, por exemplo, depois que o usuário entrar na página principal, você redireciona ele para o welcome path. Ele vai saber que é dessa rota aqui que a gente está falando. Com esse método HTTP, inclusive. Então, se a gente vier aqui e der um F5, a gente vê que ele voltou para a página anterior. Agora, se a gente der um GET na rota que a gente definiu lá, que era a rota welcome, a gente vai para aquela controller e para aquele método que a gente definiu. Alguma dúvida até agora? Ninguém? Bahia, Pedro, vocês têm mais alguma sugestão? Não, acho que pra uma introdução assim tá massa. Perfeito. Mas- Por que a gente usa o Rails? Por que a gente não usa, sei lá, o Django? Por que a gente usa Rails? Ninguém sabe, né? Então, pra falar a verdade, eu não sei. Você sabe, Pedro? Sim, a gente usa o... Quando eu entrei na Struct, eu sabia outro framework de web, né? Eu sabia o Django, que é o framework para Python, é o mais famoso, mas também tem vários para Python. Eu ficava meio indignado com algumas coisas do Ruby, tá ligado? Que eu não gostava, trabalhando no Django. Mas depois, trabalhando bastante com Rails, eu percebi que tem partes que são bem mais fáceis que o Django. E isso acontece com qualquer linguagem, né? Sempre para escolher um framework tem trade-offs, né? Parte que é mais tranquila num framework, outra parte que é melhor no outro framework. A galera que escolheu o Rails, né? Não foi a gente que escolheu, né? Foi a galera mais antiga da empresa. Eles escolheram principalmente por conta do preço da mão de obra do programa do Rails, né? Das mais caras do mercado. Continua sendo das mais caras do mercado hoje em dia. Um fator bem relevante, né? É um amigo de web dev. E também é um framework bem completo, né? Na Tem muita realidade é um dos gente, mais completos que eu conheço. muita gente. Inclusive, Vocês vão ver que a gente não vai usar só as agentes padrão deles, a gente vai usar outras. Se a gente quiser um calendário, já conseguir um agente que tem calendário. Se a gente quiser um API de pagamentos, vai ter API de pagamentos. Isso que o Rails é macho, tá ligado? e assim, eu tenho um pouquinho de experiência com outras frameworks. Eu e o Pedro, a gente fez um negócio durante um hackathon uma vez que era em Django. Eu, pessoalmente, achei, tipo, o Rails muito mais completo. Tem várias coisas que você não conseguiria fazer na view do Django, né? E eu dei uma mexidinha com o Node.js também. Em geral, o Rails é muito mais fácil de se usar. Pelo menos para essas coisas que a gente faz aqui na EJ, né? Assim, o que eu Mas, digo é que eu não vou falar que ele de cara é mais fácil, porque eu, particularmente, quando eu comecei a aprender o Rails, parecia um bagulho alienígena. Eu tive muito mais facilidade para pegar o Node do que o Rails. Só que o Rails, ele tem. A minha grande vantagem de usar o Rails é que coisas complicadas ficam fáceis. E para mim, a coisa mais complicada que a gente faz em desenvolvimento web é relacionamento de banco de dados. Isso pode ficar muito complicado muito rápido. Uhum. E outros frameworks não têm uma abordagem tão abstrata que nem o Rails tem, né? Vocês vão ver mais pra frente na aula de model. E depois, mais pra frente, quando vocês forem aprender outros frameworks, não necessariamente no trainee, vocês vão perceber que faz falta ter o Active Record aí para ajudar a gente. Justamente. Esse é inclusive um ponto que foi legal de você puxar, porque eu deixei uma parte preparada aqui falando que de conteúdo online acerca de programação. E tem uma coisa que eu costumo acompanhar sempre,
que antigamente se chamava Semana Omnistack, agora passou para Next Level Week o nome, que é basicamente uma semana em que eles desenvolvem uma aplicação, normalmente é com JavaScript, Node, React e tal. E Normalmente não, é só isso. é só sempre isso? Uhum, sempre Massa. isso, sempre foi isso. E dá pra aprender bastante, é totalmente gratuito. É tipo, cada dia da semana eles soltam uma aula e cada aula tem tipo 2 horas assim. Aí agora a Next Level Week mudou um pouco o esquema, ela vai ter 2 programas diferentes. Um que é pra quem tá começando agora e você responde lá um questionário pra saber em qual você vai cair. Um é pra quem tá começando agora, um é pra quem já manja um pouco. Eu mesmo caí no de quem tá começando agora, acho que é porque eu não respondi nenhuma questão de SQL. Mas é muito interessante, eu recomendo muito. Tá aqui no slide para vocês procurarem depois. Outra coisa que eu queria falar também é que, tipo, tem bastante conteúdo online sobre programação. E eu acho que conforme eu fui trabalhando em equipe aqui na Struct e tal, acho que eu percebi que um dos maiores desafios é, tipo, escrever um código que seja muito bom. Não muito bom, mas um código que seja bom e que seja legível e que seja facilmente mantido, né? Se der problema é fácil de arrumar, coisa assim. E tem muito conteúdo online falando disso, mas eu indico o canal do Felipe Deschamps no YouTube, que ele fala basicamente sobre a carreira de programação, sobre arquitetura de software e essas coisas assim. Eu sempre fico tipo com uma pulga atrás da orelha depois que eu assisto os vídeos dele, assim, porque, sei lá, ele te fala muita coisa que você nunca pensou em fazer no seu código para deixar ele mais organizado e mais legível. Eu recomendo bastante. Bahia e Pedro, vocês têm alguma sugestão nesse sentido também? Em questão de. É porque eu vejo muita coisa na internet de programação e que não é. Acho que eu vejo mais coisa que não é relevante para cá do que relevante. Aham, Mas essa questão de qualidade de software é muito importante para vocês terem em mente, principalmente os calouros. Não precisa ficar noiado com isso agora, é. tá? É importante, mas para vocês é melhor aprender a programar. Só que um bom código ele ajuda em outros quesitos. Só funcionar não é o principal. Um dos bons do Rails é que ele meio que te obriga a seguir um certo padrão, né? Pelas pastas dele lá, pela estrutura, ele meio que te obriga, o que é bom, Uhum. né? Mas ter isso em qualquer lugar funciona. Eu já peguei códigos meus que eu fiz em trabalhos de outro semestre e eu falava, puta que pariu, isso aqui tá horroroso. Eu não Não, isso consigo entender, velho. Meu código do primeiro. Uma não, linha. os códigos de ED mesmo, velho, ó, mas nunca nem quero ler. Isso é muito importante, tipo, como o Bahia falou, principalmente os calouros não precisa, tipo, perder a cabeça com isso. Mas é legal ter isso na cabeça já, que uma hora, pelo menos alguma hora, você vai ter que começar a se preocupar com como você escreve o seu código, não só se ele vai funcionar ou não. Porque, em geral, assim, pelo menos na minha trajetória, eu fui percebendo que comumente você vai ver que os problemas não são difíceis de resolver. Às vezes eles vão ser trabalhosos, você vai ter que, sei lá, criar uma estrutura de dados mais complexa, uma coisa assim. Mas eles não têm muita, como é que eu posso dizer, dificuldade assim, do tipo, nossa, o que eu faço aqui? Normalmente você sabe o que tem que fazer, mas pode ser uma coisa mais trabalhosa, assim. Então, tipo, o verdadeiro desafio vai estar em fazer essa coisa mais trabalhosa de um jeito que seja entendível para todo mundo que está trabalhando junto com você e que seja bem organizadinho e tal. Bom, continuando aqui, eu separei também umas coisas do VS Code para quem vai ficar usando o VS Code para usar o Rails, porque de forma padrão assim, o RubyMine é anos-luz melhor do que o Rails, o VS Code. Só que eu basicamente só não uso o RubyMine porque ele fica muito pequenininho na minha tela e eu não consegui ajeitar isso de um jeito legal. E eu acabei me acostumando com o VS Code no final. Então tem várias extensões que você pode instalar no VS Code, se você for continuar usando o VS Code para o Rails, para melhorar a sua experiência. A primeira delas é a extensão padrão do Ruby. Eu coloquei o autor do lado de cada extensão, porque se você pesquisar Ruby lá nas extensões do VS Code, vão aparecer 300 mil. Então,
Ruby, desse autor aqui, ele basicamente dá um suporte para debug e dá um IntelliSense simples para a linguagem. E IntelliSense é basicamente quando, sei lá, vou fazer um exemplo aqui. Eu estou dentro de um arquivo RB aqui, por exemplo, aí eu vou fazer uma string. Se eu colocar ponto aqui e apertar Ctrl espaço, ele vai me dar todas as funções que eu posso aplicar nessa string por padrão. Isso não serve só para string, ele vai fazer isso para tipo qualquer variável que você definir, e aqui do lado ele vai dar uma documentaçãozinha básica do que é essa função. Isso é IntelliSense. Ele dá um IntelliSense bem simples. A segunda extensão seria o Ruby Solar Graph, que ele dá um IntelliSense bem mais completo e com uma documentação bem mais completa também. Só que porém é que para você instalar ele, antes você tem que instalar a gem dele. Então é só rodar um gem install Solar Graph e depois instalar o Solar Graph lá no VS Code. Essa extensão VS Code Ruby serve basicamente para colorir melhor o nosso código, para a gente saber melhor o que é cada coisa, se é nome de método, se é nome de variável, se é string, se é int. Então é bem interessante ter isso. Essa Endwise eu comecei a usar bem recentemente. Ela basicamente adiciona end onde precisa ter end, só que de um jeito automático. Então se eu chegar aqui e escrever um if e dar um enter, ele não deu end porque tinha um end aqui embaixo. Ele achou que era ali já. Def método. Aqui ele já põe o end automático. Normalmente ele não faz isso sem essa extensão. A extensão do Rails, que foi criada por esse chinês aqui, acho que é chinês isso, ela basicamente vai colorir o seu código dentro dos arquivos que tem extensão .erb. Então, sem a extensão do Rails, isso aqui estaria todo zoado, provavelmente. Claro que isso aqui é um código bem simples, então a coloração não faz tanta diferença. Mas se a gente for para uma página bem mais complexa assim, ter as coisas coloridas e tal faz toda a diferença. A GitLens, que foi inclusive o Bahia que me recomendou, ela serve para mostrar, vou até mostrar num projeto real aqui, ela serve para mostrar... dedo duro. O dedo duro. Quem fez merda. Se você quiser direcionar sua raiva para alguém, a GitLens vai te ajudar. Ela basicamente diz quem foi que alterou aquela linha no Git, quanto tempo atrás e qual foi o nome do commit que ela deu. Então, todo esse texto cinza aqui, eu não sei se vai dar para ver na stream do Discord, mas... Dá pra ver? Eu tô vendo aqui. Massa. Ela vai dizer, né, basicamente quem fez aquilo, quando e que nome ele deu pro commit que ele deu push lá nessa parada. E ele tem Mas ela dá pra fazer muito mais coisa, na moral, com essa extensão. Ela é Justo. tipo uma das mais completas que eu conheço no VS Code. Eu nem sei tudo que ela faz, mas tipo, tem um arquivo, você pode... Ali no menu direito em cima, dá uma olhada, Estevam. Aonde? À direita em cima. Aqui, né? Não, um pouquinho mais à direita. Esse ícone mostrando pra esquerda, foi mal. O segundo ícone da esquerda pra direita. Esquerda? Aqui. Esse. Ele mostra, por exemplo, você pode ir voltando os commits que foram dados e vendo. Massa. Saca? Eu tenho outras versões de Git que eu posso recomendar depois, só que essa é a melhor de longe. Com o tempo vocês vão perceber que o Bahia é basicamente uma supermente ligada no terminal rodando Git. O cara sabe tudo de Git. Calma. Bom, aí tem essa, o GitLens é absurdo. Eu uso basicamente pra isso, né? Sei lá, tipo, se tem uma linha que... E meu VS Code travou. Se tem uma linha que faz alguma coisa que eu não sei exatamente o que tá fazendo, aqui ele vai falar quem que é, eu posso ir lá pra pessoa e perguntar. Ou pra você entender o contexto daquela mudança mesmo. Tem mudanças que são conflitantes. Aí se você vê aqui, essa linha foi implementada quando a gente estava confirmando a view e o método de deleção, mas a gente não usa mais isso. Então, ele até te ajuda a escrever o código nessas situações. A Color Highlight é uma extensão bem simples. Ela serve basicamente para quando você está no arquivo HTML, para você ter uma previsão da cor. Então eu posso
Posso, por exemplo, colocar aqui que esse texto vai ter a cor DF, DF, DF. Ele vai colorir o valor hexadecimal aqui da cor com a cor já para eu ver qual vai ser o resultado, né? Sei lá, 7, 8, 9, 1, 2, 3. Uma cor mais diferente. Se eu vim aqui, é exatamente essa cor aqui que ele estava me mostrando lá. E por último, uma extensão que foi o Bahia também que recomendou, que é a Tab9. Essa extensão é muito, muito boa. Ela basicamente te dá sugestão de código, só que ele usa machine learning para entender o que você quer. É difícil de mostrar ela funcionando assim, de jeito espontâneo, mas tipo, ela ajuda muito a te dar sugestão do que você quer escrever. Às vezes, sei lá, você escreveu várias linhas de get já, ele basicamente já vai entender o que você vai querer colocar no get de acordo com o que você já escreveu. É maluco. O único problema dela é que ela come RAM. Exatamente, eu ia falar que você tem que ter um pouco cuidado com ela, porque ela pode consumir bastante RAM. Felizmente eu nunca tive problema com isso até agora, mas ela ajuda bastante. Então, era basicamente Caramba, isso. que mexendo do VS Code. Tem que puxar a galera Agora é pro minha hora de time. fazer o mexendo do RubyMiner. Mas é que é o seguinte, pessoal. O RubyMine já vem com quase tudo isso aqui instalado nativamente, tá? Tipo, Também. vocês não vão precisar dessas coisas aqui no RubyMine, porque ele faz sozinho. Mas quem for ficar no VS Code, fica aí as minhas dicas. Via de regra, o que eu faço é o seguinte, ó. Se é simples, só eu faço no Ruby, porque o RubyMiner tem debugger de Rails, isso é muito... De Rails? Breakpoint o Meu caralho. parceiro. Caraca. Enfim, pessoal. Sim, brincadeiras à parte, tá ligado? Se o PC for bom, velho, 8 de RAM tranquilinho, usem RubyMine. Se for tão bom assim, eu acho melhor usar o VS Code mesmo, senão vai ficar muito travado. Justamente. Alguém tem alguma dúvida, pessoal? Sobre qualquer coisa, sobre a aula de hoje, sobre Rails, sobre Ruby, programação orientada a objetos, sobre a Struct? Alguém tem alguma consideração a fazer? Pedro, Bahia? Não, bota só que eu já falei mais que eu devia. Como vocês viram, essa aula foi bem tranquilinha, não tinha muito o que falar, sem entrar dentro da parte do MVC mesmo, que vocês vão ver com o Pedro. É bom que sobra bastante tempo para vocês fazerem a lista de orientação a objeto, que eu acho que vai dar um trabalhinho. Não porque ela é difícil, mas porque ela vai exigir bastante código mesmo. E é isso, se ninguém tem nenhuma dúvida, ninguém quer dizer nada, a aula de hoje acabou. Vou junto. Valeu. É isso, então. Valeu, galera. Falou. Falou. Boa.